Não consigo ser constante nos treinos, eu tento, mas sempre estou desistindo, sempre encontro uma desculpa para não continuar treinando, me exercitando, fazendo bem para o meu corpo. Isso é uma realidade para muitas de nós e já foi uma realidade para mim. Mas eu fiz um vídeo aqui e que eu achei que realmente chamou muita atenção, é que isso é uma realidade muito mais comum do que a gente imagina. Eu realmente não esperava receber comentários de pessoas, poxa, é realmente isso que eu sinto, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Então eu pensei assim, caramba, eu vou trazer uma nova ideia e um novo pensamento, na verdade, para acrescentar nesse vídeo que eu já tinha feito, que eu acredito que ajudou muitas mulheres. E dentro desse vídeo, se tu não assistiu, eu falei sobre merecimento, como que o nosso senso de merecimento pode atrapalhar a gente na atividade física. Eu falei também sobre o preconceito que a gente tem em relação à atividade física ou em relação às pessoas que praticam, e aí a gente acaba gerando aquele preconceito, ou a gente gera uma identidade que não consegue dar match com a atividade física. Então, falei sobre isso lá e como eu desconfiei que eu passei por isso. Tudo eu coloquei lá nesse vídeo. Eu falei também sobre crença limitante, como que ao longo da nossa vida a gente acaba exercendo ali influências de pessoas, de comentários, de como as pessoas se relacionam com a gente, como que essas pessoas fizeram a gente se sentir no ambiente da atividade física e por que que isso afasta a gente cada vez mais. Também falei sobre isso lá e falei sobre hábito, como é bom e importante a gente gerar um hábito, sabe? Trazer aquilo para nossa vida aos pouquinhos, não seguir, na verdade, roteiros e rotinas de pessoas que não é a gente. Então a gente precisa respeitar quem a gente é e identificar qual os melhores horários, qual o melhor perfil de atividade. Então, tudo isso eu falei nesse vídeo, que é a parte um, e eu pensei em fazer essa continuação, porque existem outras coisas que eu quero contar, e eu tenho certeza que tu vai se identificar ainda mais. Então, fica nesse vídeo, e depois, no final desse vídeo, tu pode voltar lá no vídeo parte um, que um vai complementar o outro. Seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui eu falo sobre mentalidade, são coisas que eu amo estudar, já estudei reprogramação emocional, estudo isso diariamente e eu aplico na minha vida. E como eu aplico na minha vida, eu quero vir aqui te trazer coisas que eu consegui alcançar, alguns pensamentos que eu consegui transformar e como que isso faz diferença na nossa vida. E é por isso que eu gosto de falar sobre isso aqui. Eu sou Bianca Villarreal e o meu trabalho aqui nesse canal é te ajudar a sair de uma mulher mais confusa emocionalmente, uma mulher que não tem bons resultados na vida ou que se sente muito ansiosa, como eu sempre fui na minha vida. Não é que eu não deixei de ser ansiosa, tá? Eu continuo sendo ansiosa, mas eu consigo equilibrar muito mais isso, ter mais autocontrole, se sentir mais confiante, autoconfiante. Então, esse canal aqui é para ti que quer realmente encontrar a tua melhor versão, que é uma versão que já está dentro de ti, que só falta aí tirar todos esses lixos emocionais, esse lixaral todo que a gente acaba acumulando durante a vida. Então esse canal é para isso, então já segue aqui para não perder os novos vídeos e os comentários eu tô tirando para trazer realmente assuntos focados naquilo que tu precisa, porque eu sei que muitas de nós temos vários problemas, mas eu quero saber o que de fato vai te ajudar e o que de fato, o que eu passei pode te trazer uma experiência, um novo olhar e que tu consiga agir de uma nova forma. Mas voltando para o vídeo aqui, eu fiquei pensando em como complementar aquele vídeo, porque realmente essa parte de atividade física para mim foi um desafio ao longo da minha vida. Eu conto no vídeo passado também que eu sempre fui muito voltada para a área das artes, assim, as coisas mais artísticas, dança, música, eu amo cantar. Então isso para mim sempre foi muito fácil, porque era óbvio, ali a minha bolinha, a minha bolha em que eu me sentia confortável. Porém, falando de atividade física, era o meu terror. Eu odiava. Não, eu realmente falava assim, nossa, eu odeio isso. Então, foi muito complicado para mim transformar essa, sabe, essa chavinha. E é por isso que eu quero trazer aqui para ti, porque transformou. E hoje em dia é algo que faz parte da minha rotina, não é algo que me sobrecarrega, não é algo que é difícil para mim, mas foi óbvio uma caminhada aí de um bom tempo. Então, a primeira coisa que eu vou te dizer, que eu arrumei aqui alguns pontos, eu sempre vou trazer pontos aqui separados,
que é para eu não entrar nos meus devaneios, senão eu vou falar muito e vou acabar desfocando. Mas eu coloquei aqui que um primeiro ponto que eu quero te trazer é que tu tenha um canal de mudança de mentalidade. Bianca, o que é isso? Quando eu comecei a atividade física, eu sempre estava muito sozinha. E uma coisa muito importante é a gente entender que as pessoas que estão à nossa volta, elas vão ajudar com que a gente transforme a nossa mente em relação àquilo, ou elas vão dificultar. Primeiro passo é tu estar rodeada, encontrar grupo de pessoas, encontrar um parceiro, encontrar amigos que gostem de fazer isso, porque é muito complicado tu querer mudar a tua mentalidade no meio de pessoas que falam mal de atividade física, no meio de pessoas que não vivem essa realidade, no meio de pessoas que só se alimentam mal, no meio de pessoas que não têm uma visão ampla da saúde física com a saúde mental, então fica mais complicado. Então, quando eu comecei a me relacionar com pessoas que já viviam aquilo, ficou muito mais fácil. Tanto que a minha transformação mesmo radical foi 2 pontos iniciais. Foi a entrada no CrossFit e conhecer o marido. Ele já fazia CrossFit, então ele meio que me obrigou a entrar no CrossFit. Mas, assim, eu entrei com muita resistência, porque, como eu tô te falando, eu era muito ruim. E aí eu tava na academia, só que eu já tinha feito um desafio comigo mesma, tanto que no vídeo passado eu falo que é importante tu criar um desafio pessoal. Eu entrei na academia e eu já me matriculei por 6 meses. E eu sei que tu pode ter te matriculado por 6 meses e não ter frequentado nenhum dia. Ou ter frequentado ali 2 dias e tu tá pagando até hoje no cartão de crédito um negócio que tu não tá utilizando. Mas eu fiz esse passo de fé e eu me matriculei por 6 meses. E quando eu entrei na academia, a primeira coisa que a recepcionista... Eu contei logo a minha história pra recepcionista. Falei, olha, eu não gosto de atividade física. Por mim, eu vivia dançando, eu vivia, sabe, fazendo atividades de dança, essas coisas. Mas a gente sabe que isso aí é mais um hobby, não vai te ajudar de forma assim a te dar uma estrutura muscular, a trabalhar o teu corpo, a realmente, sabe, ser algo mais focado. E aí ela falou o seguinte pra mim, uma coisa que eu nunca esqueci. Olha só como é louco isso. Ela falou, olha, te propõe a vir pra academia 30 dias direto, independente do que aconteça. Eu tenho certeza que tu não vai largar. Aí eu falei, nossa, 30 dias é muito pra mim. Eu tava pensando em 3 vezes na semana. Mas ela falou, começa vindo todos os dias, pelo menos nesse início, pra tu conseguir. E aí eu comecei, fiz esse meu desafio pessoal. Então eu ia tanto que era na época da pandemia, lá por 2021. 2021. E aí eu comecei a ir todos os dias, de máscara e tal, e realmente algo foi mudando em mim. Aí eu acompanhava a minha evolução, sempre fazia foto, vídeo e tudo mais. E aí isso me ajudou muito. Depois disso, esse meu namorado na época, que hoje é meu marido, falou assim, já tá... Eu passei os 6 meses na academia, foi tudo bom. Tanto que eu não saí antes, justamente porque eu queria completar os 6 meses. E aí eu já tava bem evoluidinha assim, sabe? A musculaçãozinha básica. E aí ele me matriculou de supetão no CrossFit. E aí eu comecei a ir. E foi nesse mundo, rodeada de pessoas que já praticavam atividade física, já gostavam de viver aquilo, num ambiente em que era mais, sabe, motivador. E aí ele foi esse canal de... Tinha dias que eu não queria ir, sabe aquela preguiça que te dava, assim, que dá na gente quando a gente volta do trabalho, que a gente só quer colocar os pés para cima e dormir. E aí eu não queria mais ir. E ele foi esse meu canal motivador. Eu quero que tu entenda que tu precisa de um canal motivador. Pode ser alguém online, pode ser uma pessoa que vive uma realidade parecida contigo, e que conseguiu desbravar esse novo mundo. Pode ser um amigo que vocês vão treinar juntos, pode ser uma amiga, colega de trabalho, que vocês já saem do trabalho, sabe? Tu precisa te ajudar a criar esse hábito, porque não é fácil no início. Eu te digo por experiência própria. Então, a gente precisa desse canal. Qual seria o teu canal hoje? Logo, a primeira coisa que tu tem que fazer é criar esse canal de ligação entre a vida que tu quer e a vida que tu tem hoje.
É interessante tu pensar no teu ciclo de amigo, é interessante tu pensar no que as pessoas têm falado à tua volta. Às vezes tu até tem uma conversa ou outra, mas não tem alguém que te ajude nessa caminhada. Procura isso que vai te ajudar muito. Aí eu coloquei aqui também o meu desafio pessoal de 30 dias, eu já falei aqui pra ti. E a outra coisa é tu te aproximar ao máximo desse teu canal de inspiração, desse teu hábito novo. Buscar realmente estar ali presente o máximo de dias possível, mesmo sentindo dor de cabeça, mesmo isso tudo é a nossa mente relutante, que ela gera ali uma energia negativa para a gente deixar de ir. É importante que a gente entenda que há uma resistência inicial e essa resistência, por mais que tu tenha tentado há muitos anos, ela ainda não foi ultrapassada. A gente precisa ultrapassar aquela primeira resistência inicial e se resguardando ali de vários, né, vários, como é que eu posso dizer? Várias ferramentinhas que tem que te ajudar nesse processo. Uma coisa também que me ajudou muito, que hoje em dia eu não faço mais porque eu não preciso. Eu não preciso porque eu já sou uma viciada. Não sou viciada, mas eu amo estar lá porque é algo que me faz muito bem. Já fui mais viciada do que hoje em dia. Mas eu não deixo de ir nenhum dia. Só quando eu realmente tenho o dia que é para o meu descanso. Uma coisa que me ajudou muito foi me comprometer publicamente. Ou seja, eu comecei a postar o meu autodesenvolvimento lá, o que eu aprendi, eu comecei a postar na internet, no meu Instagram, postava a minha evolução, o que eu não sabia virar na parede, eu comecei a virar, eu tinha medo de pular no caixote, e aí depois eu comecei a pular, eu não sabia pular corda, eu pulava assim, dava 2 pulinhos, também não sabia. Então tudo isso eu fui compartilhando publicamente. Querendo ou não, a gente precisa ali daquelas migalhinhas, né, de motivação que as pessoas mandam, que legal, não sei o quê. No início, isso é muito importante. Se tu for uma pessoa muito low profile, que é o que eu sou hoje, na verdade eu não sou hoje, mas eu tô muito mais low profile do que eu já fui na época que eu iniciei a atividade física. Fica um pouquinho mais difícil, mas não é possível, de repente, criar um grupo com as tuas amigas, compartilhar ali a evolução, pode ser sobre alimentação também, e sobre treino, mas sempre respeitando o teu jeito de ser nesse processo. Se tu é um pouquinho mais tímida, não gosta de compartilhar, compartilha só a foto ou a foto do tênis, sabe? Esse início de compartilhar publicamente com alguém, tu pode de repente encontrar uma única pessoa e dizer, olha, eu vou compartilhar contigo todos os dias que eu for treinar, tá? E aí tu manda a foto para essa pessoa, esse teu cúmplice nesse teu processo, porque vai te ajudar muito. Quando a gente se compromete publicamente, nós temos a maior capacidade de querer realmente. O que a gente tem medo? De passar vergonha, a gente tem medo da pessoa cobrar a gente, enfim, a gente fica com medo de não cumprir com a nossa palavra quando ela é pública. E aí, quando tu se compromete com alguém, fica muito mais forte o teu comprometimento. Não que a gente não seja forte com o nosso comprometimento com nós mesmas. Mas como eu falei até no vídeo sobre comprar, quando a gente se compromete com outra pessoa, a gente pensa 2, 3 vezes em falhar naquele processo. Então, isso eu fazia muito e eu acredito que me ajudou demais. E, óbvio, acompanhar essa tua evolução nesse processo, registrar, fazer foto. Aprendi isso, aprendi aquilo, aumentei carga tal. Comprar estar realmente aberta nesse processo. E, óbvio, fazendo tudo aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo, para que a tua mentalidade também vá se ajustando no processo. Não adianta a gente querer seguir rotina de blogueira, querer, sabe, acordar 5 da manhã, porque a blogueira tem um corpo legal, eu quero ficar com o corpo dela. Não, não precisa de nada disso. Hoje em dia eu entendo que a gente é muito bombardeada de informação, e se tu tá na internet, tu também deve estar sendo muito bombardeada com rotinas perfeitas, e aí quando tu falha uma vez, tu quer desistir. Quantas vezes eu deixei de ir pro CrossFit no início porque eu tava com preguiça ou porque eu inventei uma dor de cabeça, mas no outro dia eu seguia como se nada tivesse acontecido. Então as falhas, a nossa evolução, o nosso processo, ele não é linear, a gente não vai simplesmente começar aí, vai ser um foguete, não. Tem dia que a gente vai melhor, tem dia que a gente vai ruim, tem dia que a gente vai, tem dia que a gente não vai. Então essa construção individual que gera no final anos
de prática naquela atividade, naquela área. E sempre quando tu for, e mesmo que tu não dê o teu melhor, se parabenize por ter ido, por ter feito o mínimo, sabe? O mínimo te ajuda muito. Muitas vezes eu fui pro CrossFit sem zero vontade mesmo. Mas eu comecei a fazer ali, fiz o meu mínimo, muito ruim, por sinal, mas aquilo me ajudava a entender que nem sempre vou estar na minha melhor performance. A gente não é atleta, a gente não é, sabe? A gente não vai ser pago por isso, então a gente está só realmente buscando a nossa saúde mental, a nossa saúde física, que gera ali todo um bem-estar, e é esse o nosso foco. E é uma coisa importante, que depois que a gente passa por essas fases aí iniciais, desses pequenos passos que eu estou te falando aqui, a gente vai realmente mudando a nossa mentalidade e vai gostando dessa sensação. Só que para tu gostar dessa sensação, tu precisa ter um tempo de exposição naquele hábito, naquelas circunstâncias. No início, quando eu cheguei no CrossFit, eu me sentia muito deslocada, era um lugar que não tinha nada a ver comigo. Eu não via, como eu falo no primeiro vídeo, eu não via a minha identidade ali naquele lugar, mas com o tempo tu começa a te enxergar, porque tu faz tanto aquilo, mesmo forçadamente, é aquilo, né? Finja até que se torne real. Eu comecei a fingir que eu era atleta e aí eu me metia nas competições e a gente acaba mudando a nossa mentalidade em relação à nossa identidade, se a nossa identidade comporta ou não aquele comportamento, né? E aí, com o tempo, aquela mentalidade vai se transformando e tu passa aí pela sensação, pelo bem-estar, pela sensação de amor próprio que aquilo gera. Então, no começo, a gente precisa desses artifícios, mas depois tu vai ver que tu não vai precisar mais. Pode ser que para ti seja mais rápido, para mim demorou um tempinho, mas querendo ou não, isso vai chegar na tua vida. E aí tu pode dizer, ah, Bianca, eu ainda não me convenci. Lembra que lá no vídeo inicial eu falei sobre a gente mudar nossa mentalidade, é importante a gente gerar um conhecimento naquela área, porque senão a gente fica alheio e acaba que a gente fica preconceituoso apenas. Lembra que eu falei do meu preconceito lá na frente? Mas quando eu comecei a aprender sobre isso, e olha que é legal, como eu gosto de estudar sobre mentalidade, eu consegui associar completamente a mentalidade com o bem-estar que a atividade física ela desenvolve na gente. E aí eu achei um artigo que ele é chamado Nascido para Correr, a importância do exercício para a saúde e para o cérebro. Então aqui nessa parte do vídeo, se tu ficou até aqui, primeiro que tu já é muito além de todas as pessoas que assistem vídeo, que elas não assistem até o final ou aceleram 4 vezes. Mas aqui dentro desse artigo eu achei super interessante alguns pontos, principalmente quando ele fala sobre ansiedade e depressão. Olha aí. A depressão é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. A sua incidência é estimada em aproximadamente 20% da população mundial. Os sintomas incluem perda de peso, sentimento de culpa, hipocondria, queixa de dores e psicose. Esses sintomas são mais acentuados em deprimidos, tarará, tarará. Além disso, somente cerca de 40% dos pacientes depressivos respondem ao tratamento de psicofármacos. Estudos mostram que o tratamento farmacológico reduz em cerca de 50% dos sintomas relacionados, observados através de escalas de avaliação de depressão. No entanto, para eventual remissão, faz-se necessária a utilização de outros métodos coadjuvantes. Então, aqui dentro desse artigo, ele fala sobre algumas doenças, principalmente doenças mentais, doenças que adoecem a nossa mente, ansiedade, depressão. E aqui ele fala que dentre esses outros métodos, o exercício físico ele pode ser considerado eficaz no tratamento até da depressão. Dentre os benefícios agudos e crônicos dos exercícios são a melhora no condicionamento físico, diminuição da perda de massa óssea e muscular, aumento da força, coordenação e equilíbrio, redução da incapacidade funcional, da intensidade dos pensamentos negativos e das doenças físicas, assim como a promoção da melhoria do bem-estar e do humor. Esse artigo é maravilhoso. Ele fala também até sobre a meditação, sobre yoga. Ele fala também que é comprovadamente eficaz o tratamento de transtornos mentais, exercícios físicos e práticas contemplativas, como yoga e meditação. Gente, esse artigo aqui é muito maravilhoso. Eu vou deixar o link dele aqui abaixo nesse vídeo, porque se tu quiser ler, se aprofundar, é muito legal a gente saber sobre isso, entender que o nosso corpo está interligado, tanto com a atividade física quanto a prática de meditação.
Além da atividade física, eu também faço meditação, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Não é que eu fico 24 horas meditando, mas assim que eu abro os meus olhos, eu faço uma oração e eu faço um processo meditativo. Ou eu ouço áudio, ou eu faço sentadinha na cama mesmo, para aliviar os pensamentos negativos. Quando a gente não trabalha nossa mente, a gente começa a nossa rotina completamente corrida, sem realmente ter noção daquilo que é pra gente, daquilo que não é, daquilo que te atrapalha no desenvolvimento do teu bem-estar e aquilo que não te atrapalha. Quando a gente entende que a atividade física ela é uma mola propulsora para que tu se sinta bem, para que tu aumente a tua autoconfiança, para que tu tenha mais autoestima, para que tu se goste mais, é algo que tu não deixa de fazer porque não é algo negociável. É algo que não tem como negociar. É aquilo que precisa ser feito. E é isso no meu vídeo de hoje, eu trouxe mais essa conversa sobre isso. Eu acredito que esse tema é um tema muito importante. Se quiser que eu fale um pouquinho mais sobre essa minha trajetória, coloca aqui embaixo. Vem comigo também conversar um pouquinho sobre outros hábitos importantes para a gente ter na nossa rotina, não só atividade física, mas que nos transformem em mulheres mais confiantes, mulheres mais centradas, o que é mais importante, e não oscilando com o nosso emocional e não entendendo o que fazer com ele. Eu deixo aqui um vídeo falando sobre hábitos também. Assiste, que é muito importante. Quero te dizer que seja bem-vindo a esse canal, as pessoas que chegaram com esse vídeo passado. Se inscreve aqui se tu não é inscrita e é isso. Um beijo.